Nossa mensagem desta manhã tem por título A Entrada de Jesus em Jerusalém. Capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós lemos a partir do versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Prezados ouvintes, esta expressão que foi citada por Jesus no versículo 42, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence. Estas palavras de Jesus para aquelas pessoas que não estudam mais profundamente a Bíblia Sagrada permanecem sem significação. Mas quando consultamos passagens proféticas a respeito do sentido destas palavras de Jesus, nós vamos notar no capítulo 9 do livro de Daniel que profeticamente Daniel havia escrito a respeito da entrada de Jesus na cidade e como seria por fim rejeitado. Capítulo 9 do livro de Daniel, versículos 24 a 27, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Altíssimo. Aqui se fala de 70 semanas de anos que ocorreriam desde a saída do decreto para restaurar, reedificar Jerusalém até a vinda do Messias, quando então o povo de Israel gozaria de bênçãos descritas neste capítulo 9 e versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Primeira bênção, para cessar a transgressão. Segunda bênção, dar fim aos pecados. Terceira bênção, expiar a iniquidade. Quarta bênção, trazer a justiça eterna. Quinta bênção, selar a visão e a profecia. E por fim, para ungir o Santíssimo. Quando deveria ocorrer isto? Continua o versículo 25: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será cortado o Messias.
mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No ano 445 a.C., Neemias obteve ordem do rei Artaxerxes para se dirigir a Jerusalém e restaurar a cidade que estava desolada. Contando 483 anos, até os dias de Jesus Cristo, se cumpriu então o surgimento, a vinda do Messias. Jesus estava nesta ocasião da sua entrada em Jerusalém, cumprindo a profecia que iria dar aos judeus oportunidade de serem privilegiados com bênçãos de Deus especiais. Ocorre que Jesus, ao entrar na cidade, vendo a cidade, chorou sobre ela e disse estas palavras proféticas: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Então, quando lemos o capítulo 1 de João, versículo 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Estavam ali os judeus, sua liderança, enquanto o povo ovacionava, cantava: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A liderança judaica, os religiosos eminentes, falavam a Jesus: repreende a multidão para que se cale. E Jesus então lhes disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aí está uma profecia que podia ser cumprida naqueles dias, porém o povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo, pediu a Pilatos que ele fosse crucificado, e a bênção de Deus, que estava para acontecer, ainda não se deu. Então Jesus, vendo a cidade, diz o texto, chorou sobre ela. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes aguardavam um Messias político e que por fim rejeitariam o seu ministério messiânico, chora por eles que em breve sofreriam um terrível juízo. E a palavra chorou significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, é pranto, soluço, clamor de uma alma em agonia. Jesus, em sua deidade absoluta, não somente revela o seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus, por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. Como parte profética, Jesus disse: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E essa palavra profética de Jesus se cumpriu 40 anos mais tarde, mais ou menos no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída pelo exército romano e centenas de milhares de judeus foram mortos. Alguns chegam a dizer que chegou à casa de 1 milhão de pessoas. Aí está o exemplo da rejeição daquele povo num dia que era o seu, o dia aprazado para receber as bênçãos de Deus.
Então temos aqui uma situação que pode repetir-se na vida de pessoas que, convidadas para aceitar Jesus Cristo em suas vidas, em seus corações, dizem em resposta: ainda é cedo, um dia mais tarde, quem sabe. E aí vão procrastinando, adiando um dia de decisão. Mas quero dizer a você, meu prezado ouvinte, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, há uma diferença. Da maneira que ele entrou no templo e começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração. Isto representa que o Deus quer morar em nossas vidas, em nossos corações. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e abre o seu coração, viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada. Então Cristo faz uma diferença quando entra na vida de uma pessoa. Ao entrar em Jerusalém, o seu primeiro ato foi ir ao templo. Ele amava a casa de oração, e ao chegar e entrar com autoridade, ele expulsou os que ali faziam negócios. Ele purificou o templo. Da mesma forma, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, ele purifica o nosso coração. Ele nos lava com seu precioso sangue. Diz o Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados da maneira como fez com o paralítico que chegou à sua presença levado por 4 amigos. Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E ele torna o nosso coração o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Tanto o Espírito Santo pode morar, como nós podemos expulsá-lo, e no lugar vir um espírito maligno e dominar a vida da pessoa. Então os homens, nos dias atuais, se veem atrapalhados com o clima de violência na sociedade e querem melhorar esta sociedade de fora para dentro. Mas Jesus muda o homem de dentro para fora. E o processo de Deus é do interior para o exterior. O Evangelho regenera. O Evangelho transforma o ser humano. Deus tira o coração de pedra e dá um coração novo, um coração de carne. Saulo de Tarso, diz a Bíblia, respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Ia para Damasco para prender, matar, mas no caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ele faz a sua confissão no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 15. Ele diz: eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era opressor, mas o favor de Deus se manifestou na minha vida. E ele então passou a ser um pregador do Evangelho, sofrendo prisões, açoites, tudo por amor a Cristo. Houve uma mudança radical naquela vida. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração. Deixe que sua vida mude com a presença de Jesus nela. E ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Há um hino que nós cantávamos antigamente, um hino que dizia mais ou menos o seguinte: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti raiar, abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa
o sol em ti nascer. Aí está, deixe a porta do seu coração, pode ser aberta não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quem abre a porta, quem dá consentimento, aceitação para Jesus entrar, somos nós. Que o seu coração seja aberto para isso nesta hora. Amém.